Oi pessoal, o tema da aula de hoje é este caminho de mesa, tá? Feito todo com Barroco Multicolor Premium. E aqui eu utilizei o square número 1 do meu canal. Esse caminho de mesa aqui, ele ficou com aproximadamente 80 centímetros, tá? Sem o tassel, por 40 centímetros nesse sentido mais ou menos. Ele é bem fácil de fazer, bem tranquilo, bem gostoso de fazer. Eu espero que vocês gostem dele. Antes da gente ir para a aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, deixa sua sugestão. Sempre que eu posso, eu leio os comentários, eu respondo. E se eu conseguir atender alguma das sugestões de vocês, com certeza será com prazer que eu farei isso, tá bom? Vamos para a aula então? Essa videoaula ela foi pensada considerando alguns comentários que eu recebi no vídeo onde eu ensino esse quadradinho, esse square aqui de crochê. Algumas pessoas comentaram que já fizeram vários deles e agora não conseguem emendar. Eu tenho um outro vídeo onde eu ensino a fazer a emenda dele através da última carreira desse daqui. Tá? Mas algumas pessoas não conseguiram assistir esse vídeo e acabaram fazendo todos os quadradinhos nesse estilo aqui e agora estão tendo dificuldade para emendar eles. Então eu pensei a aula de hoje fazendo uma técnica, uma alternativa para você emendar os quadradinhos a partir deste quadradinho aqui de início, tá? Para fazer isso, ó, esse aqui eu utilizei a cor girassol do Barroco Multicolor Premium. E eu vou utilizar também ao redor aqui a cor natural, o bege, no caso a mescla bege e cru do Barroco Multicolor Premium também, tá? Vou utilizar a agulha de 4 milímetros, agulha para tapeçaria. Aqui eu vou usar também uma agulha de 2,5 milímetros para me ajudar nos acabamentos e uma tesoura, tá? Então, vamos lá para a aula. Essa parte aqui, o link para esse quadradinho aqui, para esse square, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vocês podem ir lá e fazer esse quadradinho do jeito que eu ensino lá na aula. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras ao redor, para a gente daí costurar os quadradinhos. Então, eu venho aqui, faço um anelzinho inicial. E venho em qualquer um dos cantinhos aqui, ó. E entro com um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, venho para a próxima alcinha e faço 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, 2 correntinhas, venho para a próxima alcinha aqui de novo, 2 pontos baixos. Mais 2 alcinhas. 2 correntinhas, né? Venho para a próxima alça, 2 pontos baixos. 2 correntinhas, na próxima alcinha aqui, 2 pontos baixos. 2 correntinhas, e agora aqui no cantinho, eu entro com um ponto baixo, 2 correntinhas, e mais um ponto baixo aqui no cantinho, pra gente fazer o cantinho do nosso quadrado. Aí, eu sigo com 2 correntinhas, venho no próxima alcinha aqui, 2 pontos baixos. E assim eu sigo até contornar toda a minha volta, tá? Vou fazer todo esse processo ao redor aqui do meu quadradinho. Fiz aqui toda a voltinha, chegando aqui no final da carreira, ó, eu entro com um ponto baixo. Essa alcinha aqui do cantinho, faço uma correntinha e vou entrar com um ponto baixo pegando aqui bem no meio desse ponto baixo que eu fiz para começar, ó. Eu pego aqui entre as duas perninhas aqui da frente e eu tenho que sair no meio das 2 perninhas ali atrás, ó. E faço um ponto baixo ali. Subo com uma correntinha, aí eu venho em cima desse ponto baixo que eu fiz, esse fiozinho aqui, ó, eu já vou deixando ele pra cá, que eu vou esconder ele por baixo da carreira de pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, em cima do ponto baixo que eu fiz pra fechar, e faço um ponto baixo. No ponto baixo
do comecinho lá, o primeiro, em cima dele eu faço outro ponto baixo. Aí essa carreira aqui, eu vou preencher toda ela com pontos baixos, um pontinho sobre cada pontinho da base. Então, aqui eu tenho duas correntinhas, então eu faço 2 pontos baixos. Na sequência aqui eu tenho 2 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada um deles. Com um detalhe, eu vou fazer o ponto baixo centrado, que aí eu pegar ele aqui por dentro, ó, entre as duas perninhas aqui da frente, e eu saio lá atrás entre as duas perninhas aqui de trás. Esse é o ponto baixo centrado. Eu faço ele aqui. Aí, aqui novamente, duas correntinhas. 2 pontos baixos em cima de cada uma delas. Quer dizer, um ponto baixo em cima de cada uma delas, ao todo 2 pontos baixos. Aí, aqui novamente, um ponto baixo, 2 pontos baixos centrados aqui. Aí, 2 pontos baixos, aqui de novo, um ponto baixo em cima de cada um da carreira anterior. E eu vou fazer até a gente chegar no primeiro cantinho e mostrar pra vocês como que a gente faz o cantinho. Aqui 2 pontos baixos, aqui novamente um ponto baixo, no próximo outro ponto baixo, um ponto baixo, mais um. Aqui no cantinho, ó, cheguei no primeiro ponto baixo, pego ele aqui centrado. E dentro dessas duas correntinhas que a gente fez no canto agora, eu entro com um ponto baixo. Faço novamente duas correntinhas e no mesmo lugar entro com outro ponto baixo. E aí é só seguir preenchendo com pontos baixos, da mesma forma que a gente vinha fazendo. Não tem erro. Então, eu vou terminar aqui a minha volta. Olha como ele vai ficando, ó. Eu vou terminar aqui a minha volta e volto pra gente terminar juntos essa carreira. Terminei aqui toda a volta ao redor do quadradinho. Aí, eu termino aqui com uma correntinha e assim, eu vou fechar ela de uma forma que o acabamento fique perfeito. E eu já vou deixar a quantidade de fio necessária para costurar aqui a lateral. Para costurar uma lateral, ó, eu vou puxar o fio aqui e vou cortar, ó, mais ou menos o equivalente a 3 vezes essa lateral. Tá? Isso aqui é o suficiente para você fazer a costura de uma lateral. Se você for costurar duas laterais, deixa 3, 4 vezes a quantidade de linha, tá? Ao invés de deixar 3, como eu deixei aqui, deixa 4 vezes a quantidade de linha. Aqui, ó, agora para fazer o acabamento perfeito, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz lá no começo dessa carreira e puxo esse fiozinho pra frente. Aí, eu venho aqui por dentro da alcinha, daquela correntinha que eu fiz por último, e puxo o fiozinho pra baixo. Ó. E daí eu coloco aqui, ó, ele fica perfeitinho, estão vendo? E aí, é só puxar esse fiozinho aqui pra trás, por dentro da uma correntinha que nós fizemos pra subir, tá? E agora é só costurar. Das quantidades, ó. Aqui, para fazer esse trilho de mesa, eu vou utilizar 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos, tá? Desses 10 quadradinhos, o primeiro eu vou fazer o acabamento normal dele, que eu não vou precisar deixar a linha para costurar. Os próximos, os 3 centrais, os próximos 3 que vão ficar no centro, eu vou precisar de linha suficiente para costurar 2 laterais, tá? E os demais, eu vou precisar de linha suficiente só para costurar essa uma lateral, tá? Então, olha só, olha aqui ele, ó, a posição dele aqui. Dá para enxergar? Ele fica meio que na diagonal. Então, agora aqui, eu vou pegar esse quadradinho. Vou colocar aqui a agulha nele. Eu vou vir aqui, ó. Esse aqui é um bico formado, então eu vou emendar um quadradinho aqui. O outro quadradinho aqui. E um terceiro nesse canto aqui, tá? Então, como que eu vou emendar ele, ó? Primeiro aqui, eu vou começar aqui pelo cantinho. E eu vou passar aqui por dentro, ó, dar uma correntinha lá do outro lado. Passo aqui por dentro e aqui por dentro de novo. E saio lá. Agora, eu vou virar.
Aí eu venho aqui, ó. Eu pego sempre essa alcinha de dentro aqui, ó. Reparem que essa carreira aqui em cima, ela tem duas alcinhas, ó. Essa daqui, que seria a alcinha de fora, e essa daqui é a alcinha de dentro. A de dentro, considere como sendo essa parte central aqui, onde eu vou costurar, tá? Então, eu pego a minha agulha e introduzo nessa alcinha, pegando junto essa partezinha de trás aqui, ó. Essa alcinha de baixo, que forma atrás do ponto baixo, tá? Eu vou pegar sempre essas duas alcinhas dos dois lados, pra ficar uma costura bem perfeita, ó, estão vendo? Aí eu passo pra cá. Puxo bem firme. E aí eu sigo costurando, ó. Pegando sempre as duas alcinhas dos dois lados, ó. A alcinha aqui de fora e essa que fica embaixo atrás. E assim eu costuro até chegar no final. No final, o último pontinho que eu faço é em cima da primeira correntinha da volta, tá? Como ela tem duas correntinhas no canto, eu trabalho só em cima da primeira correntinha aqui, tá? A segunda correntinha eu deixo sem trabalhar. Aí é só costurar até chegar do outro lado. Terminei aqui a costura, terminei aqui e escondi por baixo da costura que eu fiz aqui, tá? Escondi ele por baixo desse caseadinho que eu fiz aqui. Agora, eu vou emendar os dois últimos que faltam, ó. Um é esse daqui e o outro é esse aqui do canto, tá? Esse aqui dessa lateral, você emenda ele igualzinho foi feito aqui, tá? Só tomem cuidado num detalhe, tá? Cada pontinho, ele tem que coincidir certinho com o do outro lado, ó. Por exemplo, aqui, se aqui eu tenho ponto baixo, do outro lado também tem que ter o ponto baixo para ele ficar retinho, tá? Pra ele ficar bem certinho. Se você começou ele certinho, vai chegar no final com ele certinho também, tá? Aqui desse outro lado não tem segredo, é o mesmo jeito de costurar que nós costuramos esse daqui. E o do canto, ó, o do canto eu vou começar a costurar ele aqui, tá? E quando chegar aqui no meinho, eu volto para mostrar para vocês que aqui tem um segredinho para você fechar ele aqui e não deixar nenhum buraquinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, vou costurar essa parte aqui e vou começar o nosso último quadradinho. E daí eu volto para mostrar para vocês como faz esse cantinho aqui. Cheguei aqui no cantinho, ó. Fiz uma correntinha em cima daquele espacinho de uma correntinha aqui, dos dois quadradinhos. Agora, se eu for pegar direto, ó, essa correntinha com essa, ó, só botar a agulha aqui pra vocês verem, ó. Ele vai ficar esse buraquinho aqui, e eu não quero que fique, eu quero que feche esse buraquinho. Então, pra fechar esse buraquinho, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa alcinha aqui, ó, e vou passar a agulha por dentro da alcinha e por dentro dessa a alcinha aqui de uma correntinha. Aí eu venho aqui na alcinha de uma correntinha e venho aqui na mesma, tá? Na mesma alcinha onde eu passei a agulha antes, ó. E aí puxo bem firminho aqui pra fechar bem fechadinho. E aí é só seguir costurando do mesmo jeito que nós vínhamos costurando antes. Pegando aqui, ó, essa alcinha aqui. E essa, e aqui também. Aí é só seguir dessa mesma forma até terminar aqui, tá? Agora é só seguir costurando aqui até chegar no final, arrematar e esconder o fiozinho que sobrou por trás da costura que nós fizemos, tá? Então, eu vou terminar aqui. Olha que bonitinho que fica, ó. Aqui não sei se dá pra ver direito, ó, mas ele fica um relevo bem legal aqui, ó. Ele dá um efeito bem bacana. Então, eu vou terminar aqui essa parte da costura e volto pra gente fazer o acabamento ao redor. Vamos agora pra carreira de acabamento aqui ao redor. Então, eu vou pegar aqui, ó, um dos cantinhos da lateral, tá? Começar aqui por esse cantinho. Eu entro com um ponto baixo, bem aqui no cantinho. E logo ao lado eu vou fazer 1, 2 pontos baixos, ó. Então, eu tenho um total de 3 pontos baixos. Vou fazer um picô, que é 1, 2,
3 correntinhas, fecho ele aqui, pulo um pontinho da base e venho para o próximo. Faço 1, 2, 3 pontos baixos, um pontinho sobre cada pontinho da base. Novamente um picô, 3 correntinhas, passo a agulha aqui por dentro, puxo o fio e tiro os dois juntos. Pulo um pontinho da base, novamente 3 pontos baixos. Mais um picô. Pulo um pontinho da base e faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Novamente um picô. Pulo um pontinho da base, 3 pontos baixos. Ó, como que ele vai ficando. Faço novamente aqui um picô. Pulo um pontinho da base, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Novamente um picô. Aí, aqui, ó, eu já terminei um lado, um quadradinho. Aí, eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio. E mais o segundo e o terceiro já em cima dos pontos baixos aqui do outro lado. Estão vendo? Esse ponto baixo aqui no meio é para não ficar nenhum buraquinho. E aí, eu vou seguindo, preenchendo com essa mesma sequência de 3 pontos baixos e um picô até chegar na outra pontinha. Eu vou fazer aqui até chegar na outra ponta, porque ali tem um detalhezinho que vocês precisam deixar para a gente poder fazer o acabamento com o tassel. Cheguei aqui no cantinho, ó, fiz os 3 pontos baixos em cima de 3 pontos baixos da base. Aí, tem aqui as 2 correntinhas do cantinho. E eu vou fazer simplesmente 2 correntinhas aqui e já venho para o primeiro ponto baixo próximo. E vou trabalhar com um ponto baixo em cada ponto baixo da base, totalizando 3, tá? Em cima desse cantinho aqui, ó, dessa alcinha aqui do canto, nós vamos fazer o nosso tassel depois, tá? Então, não tem problema dele ficar assim. E aí, eu sigo preenchendo essa outra lateralzinha aqui com um picô e 3 pontos baixos, sempre pulando um pontinho da base. Observando, ó, para fazer ele igualzinho essa outra lateral que nós fizemos. Para quê? Pra gente chegar nessa outra pontinha aqui, igualzinho, tá? Então, aqui, ó. Cuidar, prestar bastante atenção para essa lateral aqui ser exatamente igual a essa, pra gente chegar nesse cantinho aqui, ó, nessa pontinha aqui, e fazendo um ponto baixo aqui dentro dessa alcinha de duas correntinhas, que daí depois a gente vai fazer um picô nesse cantinho aqui, tá? Então, eu vou fazer essa lateral aqui e volto pra gente seguir. Chegando aqui no cantinho, ó, fiz um picô, pulo um pontinho da base, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e o terceiro na alcinha de 2 correntinhas. E aqui a gente vai fazer um picô. E no mesmo lugar aqui, mais um ponto baixo. Aí, novamente, 1, 2 pontos baixos, um picô e 3 pontos baixos. E assim a gente segue preenchendo, tá? Só seguir preenchendo aqui. Aqui, segue preenchendo até chegar nesse cantinho aqui. Quando chegar no cantinho, eu volto para mostrar para vocês como passar pro outro lado aqui. Fiz aqui os picôs até chegar nesse cantinho, ó, são ao todo, sem contar o do canto, ó, 1, 2, 3, 4, 5 picôs. E aqui eu fiz 2 pontos baixos. Vamos agora pro terceiro. O terceiro eu só puxo aqui e não fecho ele. Aí, eu venho aqui embaixo, ó, e puxo novamente o fiozinho, a linha que seguro na agulha e não fecho.
Aí, eu venho aqui no primeiro ponto baixo do outro quadradinho, puxo o fio e daí eu fecho tudo junto, ó. São 4 alcinhas na agulha, eu fecho todas as 4 de uma só vez. E venho com mais 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos. Isso para não ficar um buraquinho aqui no canto, tá? Se você fizer um ponto baixo aqui e um ponto baixo lá, ele vai ficar com um buraquinho aqui no canto. E eu não quero que fique esse buraquinho, tá? Mas enfim, é critério de vocês. Eu acho que assim, fechadinho, o acabamento fica melhor, fica mais perfeito, tá? Aí, é só seguir fazendo os picôs. 3 correntinhas. Fecha aqui. E os 3 pontos baixos. E aí, é só seguir até contornar todo o meu caminho de mesa, tá? Se você seguir dessa forma aqui, contando os pontinhos direitinho conforme eu ensinei, não tem erro, vai dar bem certinho, tá? Fazendo um picô aqui na ponta e fazendo esse fechamento aqui no cantinho, como eu ensinei nesse cantinho aqui. Aí, é só contornar toda a volta e fechar lá onde nós começamos. Então, eu vou fazer aqui o restante e volto pra gente fechar ele juntos. Chegando aqui no final da carreira, ó, vou fazer por último agora um picô. Fecho ele e vou cortar o fio aqui. E puxo aqui. Que agora a gente vai fazer aquele acabamento, ó, por cima do primeiro ponto baixo, que eu fiz lá no comecinho. Então, eu venho no segundo, puxo o fiozinho pra cá. Eu venho aqui por dentro dessas 2 alcinhas aqui, puxo o fio pra cá. E puxo ele pra trás por dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz, tá? Se eu fizer ele de diferente, ele vai aumentar um ponto. E eu não quero que aumente, eu quero que fique a mesma quantidade que tem aqui. Aí, é só pegar esses 2 fiozinhos aqui, tanto do começo quanto o dessa finalização, e esconder por baixo da carreira de pontos baixos aqui. E tá pronto, tá? Nessas 2 laterais aqui, a gente deixou essa partezinha aqui, sem muito acabamento, dos 2 lados, ó. Que a gente vai fazer um tassel em cada ponta, tá? Então, eu vou terminar o meu acabamento ali e volto pra gente fazer esse tassel juntos. Pra dar um acabamento bem especial pra nossa peça aqui, ó, agora a gente vai fazer um tassel igual a esse, nas 2 pontas, tá? Lá naquela pontinha onde a gente não fez o picô, tá? Nas 2 extremidades do nosso caminho de mesa. Aqui, ó, eu cortei um pedacinho de fio de mais ou menos uns 60 centímetros, tá? Eu fiz de propósito um pouquinho maior pra ele sobrar. Eu vou pegar aqui uma agulha, ó, por dentro dessas 2 alcinhas, das 2 carreiras, ó. Vou passar ela de baixo pra cima e vou puxar esse fiozinho pra baixo. Eu vou ver se ele tá alinhado, passo aqui, ó, esse fiozinho aqui por dentro e prendo ele aqui, ó. Estão vendo? Agora, com a ajuda de uma linha e agulha, a gente vai colocar uma pérola. Aqui eu escolhi uma pérola de 12 milímetros, tá? Mas isso é critério de vocês, ó. Como que a gente vai fazer pra colocar ela, ó? Eu passo a agulha por um lado e depois eu volto. Nessa alcinha aqui que formou, ó, eu pego esse fiozinho aqui, ó, e passo pra dentro. Aí, eu puxo, ó, até ele sair do outro lado. É só puxar aqui, ó, até ele passar tudo aqui, ó. Para fazer o nosso tassel agora, eu vou pegar aqui como base o meu celular, tá? Então, eu vou pegar aqui o fio e vou passar ao redor aqui 20 vezes. Feito isso, eu vou soltar ele aqui do celular. Vou segurar aqui em uma das partes, ó. E venho aqui nesses 2 barbantinhos abaixo da pérola e vou amarrar. Vou dar 2 nozinhos aqui embaixo, ó. Bem firme, ó. Um nó e um outro nó.
Aí é só ajeitar ele aqui embaixo, bonitinho, e cortar aqui. Terminada essa parte, eu vou pegar aqui e ajeitar ele bem certinho para esconder esse nozinho aqui do meio. Eu cortei outro pedaço de fio de mais ou menos uns 40 ou 50 centímetros também. Eu vou posicionar ele aqui, ó. E vou enrolar ele aqui em volta, ó. Mais ou menos umas 5 vezes, tá? Bem firminho. 2, 3, 4 e 5 vezes, tá? Feito isso, eu venho aqui, tá o barbantinho que eu deixei ali em cima, eu venho com essa agulha mais fina aqui e vou pegar esse fio aqui de baixo, ó, e vou puxar ele aqui pra cima. Cuidado pra não torcer ele, ó. E aí eu vou amarrar com esse fiozinho que ficou ali em cima, ó. Aí um deles eu puxo aqui pra trás e aqui do outro lado eu puxo ele pra baixo. E esse daqui, desse mesmo lado aqui, eu vou puxar ele pra baixo. Tentando deixar o mínimo visível essa parte aqui, tá? Aí aqui você vai posicionar a altura que você quer ele aqui, ó, pra ele ficar igualzinho dos dois lados, tá? É só visualizar e verificar certinho. E o comprimento também, pra você cortar agora o que sobrou, ó. Ó, eu coloco os dois aqui, um do lado do outro, e vou medir. Pra cortar aqui embaixo, você pode usar essa tesourinha pequena sem problemas. Mas aqui eu tenho em mãos a tesoura maior, que é bem mais prática, ó. Eu só corto aqui de uma só vez o que sobrou. E tá pronto o tassel aqui da ponta. Bem fácil, bem prático de fazer. Ele dá um charme bem bacana nesse tipo de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Um abraço e até a próxima!